Muito bem. Então, o assunto de hoje é o capítulo 5. Tem esse capítulo 5 e capítulo 6, tá? Para o conteúdo da terceira prova, né? O assunto de hoje é transformações lineares. Bom, o que a gente está fazendo nessa matéria, né? A gente apresentou para vocês as matrizes, apresentamos para vocês, né, operações, né, em matrizes, apresentava para vocês o que são conjuntos, espaços vetoriais, certo? A gente sabe, né, como somar elementos desse espaço vetorial. E de forma análoga ao que você fez nas escolas ou qualquer outra matéria, né? Você aprendeu a somar, multiplicar, né, na escola, né? Aí depois você aprendeu uma palavrinha, chama-se função, né? E então agora vamos ver o que acontece com as funções que vão de espaços vetoriais em espaços vetoriais. Só um tipo de função bem interessante. E esse aqui são as transformações lineares, tá? Ok? Disso que a gente vai tratar nessa aula, nas próximas aulas, e ver as propriedades dessas funções, tá? São funções especiais. Para que vai servir? Bom, tem muitas aplicações, tá? Por exemplo, na computação gráfica é usado, tá? É muito usado. Na verdade, no fundo, uma transformação linear pode ser vista como se fosse uma matriz. Isso é interessantíssimo. Isso a gente vai ver depois, tá? Então, a gente como que junta, né, as matrizes que a gente aprendeu com as transformações lineares. Isso vamos ver nessa matéria. Isso eu acho muito interessante. Bom, ó, qual é a definição de transformação linear, né? Como está escrito aqui, né? Dados dois espaços vetoriais, né? U e V, aqui. Uma aplicação T, essa é uma função, tá? Que vai de um espaço vetorial em outro espaço vetorial, tá? Aqui, né? T vai de U em V, ok? É chamada transformação linear se satisfaz as seguintes condições. Quais condições? Veja só. T de U mais V, né? U e V são elementos do domínio, tá? Isso aqui a gente chama domínio, né? Domínio, e aqui a gente chamamos de contradomínio, tá? T de U mais V, quer dizer, T da soma, é igual a T de U mais V. T de U mais T de V, perdão. Para todo U e V em U. Quer dizer, a imagem, isso aqui a gente fala de imagem de U mais V é igual a T de U mais T de V. E T de alfa vezes U é igual a alfa T de U para qualquer alfa que esteja nos reais e todo U em U. Bom, isso vai ficar mais claro com exemplos, claro. Vamos lá. Vamos fazer exemplos? Aí. Ok. Então, vamos escrever aqui. Exemplo. Ok. Para todos vocês, é conhecido o seguinte. Vamos ver se é conhecido também, né? Ok. Pergunto para vocês. A função seno de x mais y. Pergunto para vocês se isso aqui é verdade. O que você acha? Isso é verdade? O Vinícius diz que sim. O que mais? Alguém? Quer dizer, seno de x mais y é seno de x mais seno de y. É verdade? Só Vinícius diz que sim. E o resto? O que vocês acham? Maria Laura diz que sim. E aí? Mais alguém? Só esses dois que dizem que sim? Não tem ninguém que diga que não? Camila diz, não sei. Ok, já tem pelo menos... Também não sei. Clara Soares diz que não sabe. E aí? Não tem alguém que diga não?
Washington diz, eu vou dizer que não. Aí, Washington, sou do contra. Mas tem porquê? Por que você é do contra? Mas quer saber? Sou Washington, tem razão. Isso não é verdade aqui, tá? Isso aqui não é verdade. Isso não é verdade, tá? Ô, Thiago. Isso aí, Thiago. Já dei um exemplo. Muito bem, aí gostei, olha. Né? Por exemplo. Isso aqui não é igual, tá? Então, não é igual. Então, ele deu um exemplo, tá? Por exemplo, pois, como que você colocou, Thiago? Seno 90, né? Tá. Sim, de 90 graus, né? Eu não sei se ele vai ler. Deixa eu ver se ele faz. Não. Seno 90 graus é π sobre 2, tá? Π dividido por 2. Isso é 90 graus. Tá. O número real, deixa eu colocar, tá? Assim, destacadinho. Isso. Seno 90 graus, como ele disse, ó, é igual a 1. Uhum. Mas seno de... Deixa eu colocar aqui. Mas... Aqui. Seno de 90 graus. Seno de 45 mais seno de 45, né? Então seria π sobre 4. Π dividido por 4. Mais... π sobre 2 é π sobre 2, π sobre 4 mais π sobre 4. Deixa eu colocar assim mesmo. 4 aqui. Mais, vamos lá. Aí, isso seria π sobre 2. E 1. Agora, esse aqui, seno de π sobre 4. PC mais quanto? Aqui vai dar quanto? Essa soma. Esse seno de π sobre 4 seria seno de 45 graus. É raiz de 2 sobre 2, tá? Por aqui, fazer a conta. Quanto vai dar isso? Isso. Raiz de 2 dividido por 2. Tá? Então, isso aqui igual a isso. Mais isso. E somando, vai dar igual a raiz de 2, né? Que é diferente de 1. Opa. Então, muito bem, Thiago, tá? Realmente, seno de x mais y não é igual a seno de x mais seno de y, tá? Nem sempre vai ser igual, tá? Tem raros casos, por exemplo, quando aqui é zero, seno de zero vai ser igual a seno de zero mais seno de zero, mas é raro, tá? Mas nem sempre é igual. Quer dizer, essa função aqui, seno, não é uma função linear, tá? De forma geral, isso aqui não é linear. Tem muitas funções que você pode inventar, nem sempre vão ser lineares, tá? Ok? Então, sabemos que seno de x mais y não é igual a seno de x mais seno de y, certo? Pois, por exemplo, né, a gente colocou aqui, de acordo com o exemplo do seu colega, é isso mesmo, tá? Olha, seno de π sobre 4 mais π sobre 4, né? Seno de π sobre 2 é 1, mais seno de π sobre 4, mais seno de π sobre 4, dá raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2, igual a raiz de 2, tá? Assim, a função seno seno não é linear, ok? Ok? Muito bem. Outro exemplo. Pergunta para vocês. Vamos lá. Assim. X mais Y. Veja, vou levar ao quadrado. Será que isso é igual a quadrado primeiro mais quadrado segundo? O que você acha? E aí, Thiago? Thiago diz que não.
Esse aqui, isso é verdade? E aí? O que diz o resto? Sim ou não? Isso é verdade? Não, o Rafael disse que não, né? Claro que não, né? Não. Agora sim, com firmeza, não. Por que não? Ah, isso aqui, se você lembra, significa, isso significa o quê? X mais Y vezes isso aqui. Se você multiplica isso aí, seria x vezes x, dá x quadrado, x vezes y, mais y vezes x, mais y mais y. Isso aqui, opa, desculpa aqui, vamos ser, isso dá isso, tá? Isso dá isso, tá? Isso e isso, tá? Tá bom? Ok? Então, pode escrever assim, como x mais y ao quadrado é igual a isso aqui, então, a função que eu posso definir assim, f de x, digamos que ele faça o seguinte, igual a x ao quadrado, não é linear. Tá? Essa função não é linear, tá? Por quê? Isso aqui, né, não está sendo igual a x quadrado mais y ao quadrado, tá? Vamos fazer mais outro exemplo. Ok, agora vamos fazer usando a notação como a gente apresentou na apostila aqui, né? Vamos ser do jeito que está aqui, bonitinho. Ok. Então, seja, vamos colocar outra função, t, e vai dos números reais em números reais. Vamos começar com números reais só. Cadê números reais? Números reais dentro dos números reais. Aí. Dado por. Tá, vamos colocar a função, definição da função. E de x igual a x mais 3, por exemplo. Tá? Essa função aqui é uma função, tá? Ele está partindo de um espaço vetorial, que é o R em R. E nos casos anteriores também, tá? Mas vamos ver se essa função que está aqui é linear ou não, tá? Vou colocar aqui melhor como um problema. Isso. Ponto. Então, verifique se T é linear ou não. Ok? Só um pouquinho, deixa eu fechar aqui a porta, porque para trabalhar bem. Aí, vai pensando se essa função é linear ou não, e justifique por quê, tá? E aí, essa função é linear ou não?
Vamos lá. Aqui Rafael diz, por ser uma função de primeiro grau. Ok. E que o resto diz, tá? Só um pouquinho, vou tirar aqui umas coisas. O que o resto diz, tá? Vamos, pode opinar. Rafael diz que é linear, Thiago diz que é linear. Ok. Bom, mas o que significa para nós linear? Vamos ver. Linear para nós significa isso que está aqui, tá? Uma transformação linear quando, bom, tem que partir de um espaço vetorial em outro espaço vetorial e satisfaz essas duas condições, tá? Tem que satisfazer as duas condições, tá? Então, T de U mais V deve ser igual a T de U mais T de V. Ok? Vamos lá. Tá, vamos verificar, tá? Bom, verifiquemos. Né? Cadê? Verifiquemos as duas condições para que uma função seja linear. Bom, quais são essas duas condições, né? Primeira condição, deixa eu colocar aqui, numerar. Primeira condição, né? T de U mais V deve ser igual a T de U mais T de V para qualquer U e V, tá? Para qualquer U e V dentro do domínio, tá? Esses aqui são dentro do domínio, tá? Só que nesse domínio e contra-domínio são iguais, tá? Então, um pouquinho aqui, bateria descarregando aqui. Pronto, no esquema agora. Tá? Para todo o IV que estão no domínio. E opa. Ok? Nesse caso, nesse caso, R, né? Esse é o domínio, tá? Nesse caso, os dois, domínio e contra-domínio, são iguais, tá? Mas daqui a pouco a gente vai complicar as coisas, não se preocupe. Ó. Ó. Ok. Ok, vamos lá. Vamos ver se isso é verdade. Então, vamos ver se isso é verdade, tá? Vamos centralizar isso aqui bonitinho. E de U mais V. Vou usar aqui a definição. Quanto vale T de U mais V? Quanto vale T de U mais V? Aqui diz T de X é X mais 3. E T de U mais V vai ser o quê? Eu vou perguntar uma coisa antes de fazer isso. Tá? Quanto vale T de 1? Quanto vale T de 1? Por favor, respondam. Quanto vale T de 1?
Quanto vale T de 1? Bom, é só substituir aqui. 1 e 1 aqui. 1 mais 3, Camila, 4, Rafael, 4, tá certo? Quanto vale T de 1? Vale 4, porque é 1 mais 3, certo? E quanto vale 2? T de 2, perdão. 5, certo? Ok? E quanto vale T de A? Como é a imagem, a gente fala também a imagem, né? T de A vai ser A mais 3, certo? É só substituir aqui, lá em cima, né? E quanto vale T de 7 mais A, por exemplo? Quanto vale T de 7 mais A? Quanto é T de 7 mais A? Quanto é? Bom, T de 7 mais A é nada mais que esse carinha, coloca aqui, e acrescenta o quê? Né? Isso aqui está fazendo o papel de X, né? Então, coloca aqui e tem que acrescentar 3. Só isso. Seria 10 mais A. É isso mesmo, Rafael, tá? Tá bom? Então, agora pergunta para todos vocês. Por favor, responda. Quanto é T de U mais V? Quanto é T de U mais V? Rafael diz que U mais V mais 3. E o resto? O que vocês acham? Concordam? Discordam? A começar a perguntar um por um, tá? Porque se vocês estão presentes, estão aí, tá? E Rafaela diz U mais V mais 6. Ok, tem uma opinião diferente, né? E Thiago, o que você acha? É assim? Tá certo? Concorda? Discorda? Vamos começar a perguntar pessoalmente, tá? E aí, tá tudo certo ou não? É isso mesmo? U mais V mais 6 ou U mais V mais 3? O que vocês acham? Estão aí, né? Porque sim, né? Não deixaram ligado o computador e pronto, foram embora, né? Bom, vamos a continuar. Bom, T de U mais V, veja, olha, isso aqui é importante, tá? Na prova, se não, T de U mais V. Ah, João Pedro disse, T de U mais V mais 3 mais 3. Ok, João Pedro, aí vamos respondendo. Mais, o que mais? Mais alguém? Tá, vamos continuar, tá? Olha só. O que manda essa transformação? Ela manda assim, ele pega um elemento e ele faz o quê? Pega esse mesmo elemento e acrescenta 3. Esse mesmo elemento e acrescenta 3. Então seria T de U mais V vai ser igual. Esse mesmo elemento e acrescenta 3. É isso, tá? Ok? Não se confunda, tá bom? Então, nesse caso, dessa vez, Rafael tinha razão. Ok? Então, você pegou esse elemento e aí está esse elemento, acrescenta 3. Essa é a definição dele, tá? Ok? Agora a pergunta é, vamos lá. O que eu quero provar? Quero provar que T de U mais V seja igual a T de U mais T de V. Vamos ver. Ok. Por outro lado, temos. O que a gente tem? Vamos calcular agora separado quanto vale T de U e T de V. Opa. Ok? Vamos calcular agora. Quanto vale T de U mais T de V? Vamos calcular primeiro. Quanto vale T de U? Quanto vale T de U? Agora, por favor, me responda. Olha, não me responda, eu vou pensar que você não está aqui, tá? Já, ok. O Rafael diz 1 mais 3. O que mais? Cadê o resto? Matheus Gomes, você está aí? Aí, Vinícius, ok. Vinícius diz T mais 3.
Matheus Gomes. Ah, U mais 3. Isso, Vinícius. E aí, Matheus? O que você me diz? Quanto vale T de U? Quanto vale T de U? U mais 3. Certo? Então você concorda com Rafael. Muito bem. Realmente, T de U é U mais 3. Não tem nada demais, não tem nada demais, certo? E quanto vale? Estou colocando esse mais por causa desse mais, tá? Quanto vale T de V? E aí, Matheus? Responde aí, Matheus. Quanto vale T de V? Tiago respondeu. É isso mesmo. V mais 3. É isso aí. Ok. Então, V mais 3, tá? Alguém já respondeu, então? Então, isso dá quanto? Qual é o valor total disso aqui? Quanto vai dar? Vai dar U, U mais V mais 3 mais 3, 6. Certo? Agora, pergunta. T de U mais V deu U mais V mais 3. E T de U mais T de V deu, como resposta, U mais V mais 6. Pergunta. Esse aqui, essa expressão é igual a essa expressão? Sim ou não? Rafael disse que não. Clara Soares, você disse que o quê? Isso, Matheus. Camila, Thiago. Clara Soares disse que não. Correto. Não. Tá certo. Então, conclusão. Portanto, olha, posso dizer que T é linear ou não é linear? O que você acha? Pedro Oliveira, o que você acha? T é linear, sim ou não? Vinícius diz que não. Sara diz que não. Pedro Oliveira diz que não. É isso mesmo? Não. Isso aí. João Victor também disse que não. Clara só disse que não. Não, tá? Então, o que nós estávamos achando que podia ser linear, não é linear, tá? Então, T não é linear. Agora vamos observar algumas coisas. Por quê? Porque não satisfaz a primeira condição, né? Cadê a primeira condição aqui? T de U mais V igual a T de U mais V. Não satisfaz, tá? Ok? Então, deixa eu escrever aqui. Então, como T de U mais V é diferente, né? Como T de U mais V, ok? É diferente de T de U mais V. Temos que T não é linear, tá bom? Ah, professor, mas você não verificou a outra condição. Eu não verifiquei esse aqui. Tem razão, eu não verifiquei. Não precisa verificar, por quê? Porque já a nossa função, que foi dada no exemplo, não satisfaz essa primeira condição, tá? Não satisfaz, tá? Ok? Por isso, então, T não é linear, tá? Ok. Bom. Rafael disse aqui dentro do comentário, né, que T era o gráfico dessa função era, deixa eu ver, não, a função é de primeiro grau, né? Ok. Então isso não é uma razão, tá? Mas tem uma coisa que sim dá para resgatar, tá? Ok? Daqui a pouco a gente entra nesse detalhe, tá bom? Então nesse caso aqui, T não é linear, tá? Agora eu vou fazer uma pequena mudança. Vamos fazer assim. Ok, não tem mais isso aqui. Ok. Vamos trocar esse mais 3 e vou tirar aqui e vou colocar o 3 aqui, por exemplo, tá? Agora não está somando, está multiplicando. O que você acha? Pergunta para todos vocês. A função t, dada dessa forma, é linear? Sim ou não? E claro, vamos ter que justificar, né? O que vocês acham? É linear? Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Vamos ver todo mundo. Todo mundo tem que participar.
Aqui diz que tem 24. Laura diz que sim, Washington diz, eu creio que sim, é isso aí. A primeira condição, acho que condiz. Tiago disse assim, Camila diz que sim, a Issa diz que sim, Sara diz que sim também. Bom, a Maria está dizendo que sim, né? Vamos ver se é verdade ou não. Ok. Temos mais pessoas aqui que têm que participar, tá? Eu vou chamar, vou perguntar. Ok, tá, vamos lá. Para saber se é linear ou não, temos que fazer o quê? Né? Verifiquemos as duas condições para que uma função seja linear, tá? Então, vou escrever isso igualzinho. Ok? Vamos aqui, solução. Aí. Então, verifiquemos as duas condições para que uma função seja linear. Tá, ok. Então, vamos lá. Ok, primeira condição, né? Eu não vou escrever todo esse texto, né? T de U mais V deve ser igual, tá lá, mas repetindo, às vezes a gente aprende mais. Tá? Então, vamos lá. Ok. Ok. Calculamos T de U mais V. T de U mais V. Ok? Vamos lá. Por definição, cadê a nossa definição agora? T de x é igual a 3x. Então, quanto vale T de U mais V? Quanto vale T de U mais V? Por favor, me digam quanto é. Quanto vale T de U mais V? 3U? 3. Aham. Isso. Ok, vamos lá. Vamos lá. Muito bem, gostei das suas respostas, tá? E assim a gente vai aprender mesmo, tá? O que esta função está fazendo? Essa função pega um elemento, pega um sapato e multiplica por 3, né? Pega um sapato e multiplica por 3 sapatos. Pega um número, multiplica por 3, né? Ok? Pega o que for e vai multiplicar por 3. Seja o que for, vai multiplicar por 3, tá? Multiplicar. Aqui já não tem mais soma, tá? Multiplica. Tá? Por exemplo, se eu coloco T de 1, quanto é T de 1? Quanto vale T de 1? Aqui nesse caso, quanto vale T de 1? Rafael diz que 3. Uma pergunta, Washington diz que 3. Isso, João Vitor diz que 3. Eu vou perguntar agora para uma pessoa específica, tá? Ó, se prepare, tá? Não responda. Alice, quanto vale T de 2? Quanto vale T de 2? Alice Arantes. Está aí, né? Quanto vale T de 2? Oh. Ó, vou perguntar, vou pensar assim, não que você não está, tá? Ou se você está, diga, professor, estou aqui, estou pensando. Vou pular para outra pessoa, deixa eu ver. T de 2, vou perguntar para, deixa eu ver, Maria Laura. Maria Laura. T de 2, quanto vale T de 2? Isso, Maria Laura, muito bem. 6, né? Tá fácil, certo? T de 2 vale isso, 6. Ok, acho que todo mundo está entendendo, então agora eu vou perguntar aqui de novo, mas vou perguntar para uma pessoa específica. Aunque já responderam, né? T de U mais V? Tá, U mais V, então vamos lá. U mais V vai ser igual. O que diz aqui? 3 vezes isso que está aqui, tá? 3 vezes o que está lá, ok? 3 vezes U mais 3 mais V. Claro, isso também é igual a 3U mais 3V. Claro, é a mesma coisa, tá? Ok? Deixa eu tirar por enquanto. Por outro lado, ok. Por outro lado, vamos calcular agora quanto vale T de U e T de V, tá? T de U mais T de V. E vou perguntar agora para uma pessoa específica, antes de que você responda. Tiago Mota, quanto vale T de U? Tiago Mota, quanto vale T de U? Isso, 3x. Bom, eu acho que, na verdade, aqui tem um U, correto?
quanto vale t de u? Seria quanto? 3 vezes u. Isso, né? Esse errinho, às vezes, é comum, tá? A gente está trabalhando tanto com x que a gente já, por inércia, né, a gente escreve um x, né? Isso aí aconteceu comigo muitas vezes, tá? Ok, mas tá certo, você corrigiu isso aí. 3. E quanto vale t de v? Tiago mesmo, quanto vale t de v? T de v? 3v, correto. Ok. Agora vem uma pergunta gigantesca. Agora outra pessoa. Deixa eu ver. Camila Vieira. O que você diz? T de u mais v é igual a t de u mais t de v? São iguais? Sim, são iguais, tá? Então, quer dizer que essa função... Muito bem, obrigado, Camila. Quer dizer que essa função satisfaz a primeira condição, tá? Ok? T de u igual a t de u mais v, tá? Ok. Logo, eu tenho t de u mais v é igual a t de u mais t de v. Ok. Não sei, gostei dessa aula porque eu não me sinto sozinho. Vamos lá, continuando. Então, falta a segunda condição agora, correto? A segunda condição é... Vamos lá, vamos aqui. Diz assim, t de alfa u e isso aqui. Vamos lá. Vou copiar e colar. Vamos ver o que dá. Não deu certo. Copiar. Vamos ver. Tá bom. Isso que diz. T de alfa vezes u. Alfa é um número real. Qualquer, tá? Não em número específico, tá? Deve ser igual a alfa e t de u. Então, devemos provar que t de alfa u é igual a alfa vezes t de u. Ok? Para todo alfa em R, né? Os números reais, tá? Deixa eu colocar a anotação do número real. Por que R? Esse alfa sempre vai estar em R, esse numerinho aqui, sempre, tá? Agora, e todo U, nesse caso, U, ele está no domínio. E esse U é o nosso domínio, tá? U é o nosso domínio. Que nesse caso, vou escrever assim, no domínio. Nesse caso, de novo, é R, né? O domínio de T dessa função aqui é R, tá? Daqui a pouco a gente faz mais exemplos, tá? Nesse caso... Nesse caso, R, né? Também R, tá? Ok. Ótimo. Então, vamos tentar provar isso, tá bom? Então, vamos provar isso. De que forma? Tá, vamos fazer aos poucos, tá? T de alfa vezes U. Vou perguntar para alguém aí. Porque se você não conseguir escrever a palavra alfa, coloque como se fosse A, ok? Vou perguntar para alguém. Deixa eu ver. Jamile, quanto vale T de alfa vezes U? Se quiser, pode abrir o áudio também, tá? Jamile diz 3 vezes U. É isso? Mas aqui tem alfa, né? Aqui o número, tá? Aqui número e o vetorzinho, né? T de alfa vezes U. Bom, eu acho que Camille quis dizer o seguinte, né? T de alfa U é igual a... Cadê a nossa definição? 3 vezes alfa U. Correto, Camila? Não, Jamile, perdão. Sim? Né? Por quê? A nossa função faz o quê? Multiplica esse elemento aqui, né? Esse elemento aqui por 3, tá? Essa faz a nossa função, tá? Deixa eu diminuir o tamanho aqui. Vai. Ok? Tá, ok. Tá, isso aqui a definição, ok. Agora, pergunto para vocês, aqui também, por outro lado. Ó.
outro O. Bom, veja que eu devo provar que isso já está aqui, já calculei, que deu isso. Deve ser igual a isso, tá? Ok? Então, vamos devagar. Quanto vale isso agora? Alfa é um número, tá? Vezes TDU. Quanto vale TDU? Eu quero saber somente agora. Quanto vale TDU? Deixa eu perguntar a alguém. Parece que já perguntei. João Victor, quanto vale somente TDU? TDU. Quanto vale? TDU. Quanto vale? João Victor. 3U. Ótimo. Muito bem. Então, vou fazer assim, né? Isso vale alfa aqui e TDU vale 3 vezes U. 3 vezes U. Aí está. Agora pergunto para você mesmo, João Victor. Alfa vezes T de alfa U é igual a alfa T de U? Sim ou não? São iguais? São iguais, certo? São iguais, né? Obrigado, tá, João Victor? Ok, então, opa. Como, agora nesse caso, esse carinha, estamos satisfeitos com isso aqui, tá? Então, assim, então, isso. Ok? Veja, T de alfa U, deu isso. 3 alfa U. Alfa T de U, deu alfa 3U. Mas você podia, claro, trocar esse 3 para cá e tá feito, né? Então, eu tenho isso. Assim, foi satisfeita as duas condições, tá? Para ser uma transformação linear. Então, eu pergunto para vocês, T é linear? Sim ou não? Isso. João Vitor, Aissa, Camila, todo mundo isso. Assim, então, assim, T é linear. Tá bom? Esse é o passo a passo, tá? Eu tento escrever dessa maneira para que fique mais claro, tá? Você tem que verificar essas duas condições, primeira e segunda. Não tem outra, tá? Só isso mesmo, tá? Ok? Ok. Então, vamos lá. Vamos fazer mais problemas de quando uma... Bom, então acho que ficou claro o que é uma transformação linear, ok? Só que muitas vezes as nossas transformações lineares, deixa eu ver aqui, nem sempre tem como domínio o conjunto R, senão um espaço vetorial, tá? Quer dizer, um espaço vetorial aqui, um espaço vetorial aqui, tá? Ok. Então, vou colocar verifique, ó, se vou colocar aqui minha função já, que vai do R2 em R2, não, em R3, vou colocar, tá? Dado por de, olha, agora cuidado, tá? Ele vai partir de R2, então ele vai pegar um elemento de R2, então ele vai pegar assim, ok? Na verdade, eu deveria escrever assim, né? T de x, y, tá? Mas é comum escrever sem, para não usar duas vezes parênteses, tá? E agora? Então, ele pega um elemento de R2 e vai transformar num elemento que está em R3, tá? O domínio agora é R2, o contradomínio é R3, tá? São diferentes, tá? Ambos são espaços vetoriais, tem que ser assim. Bom, e continuando. Então, tem que transformar num conjunto, num elemento de R3, tá? Vou colocar x mais y. Aqui coloco somente y, aqui vou colocar somente x, tá? Só para facilitar as contas, tá? Ok? Verifique se essa transformação é linear ou não. Tá bom? E aí? Pergunta? Vou perguntar. Vamos lá. O que vocês acham? Que esse aí é uma transformação linear, sim ou não? Hum? O que vocês acham? É linear, sim ou não?
Bom, existe um silêncio, ninguém diz nada. Ah, tá, não sei, acho que não. Ok, muito bem. É isso mesmo, tá? Tá. Por enquanto a gente não sabe, então o que a gente tem que fazer? O que tenho que fazer para que saber se essa transformação é linear ou não? O que eu tenho que fazer? E aí, Thiago Mota, o que você acha? O que a gente tem que fazer para saber se essa transformação T é linear ou não? Hum? Muito bem, muito bem. Então, para isso, vamos analisar as duas condições, não tem outra, ok? Isso, ok. Solução. Cadê? Opa, estraguei tudo aqui. Oh, continua estragando. Aí. Aí. Então, para isso, verifiquemos as duas condições. Vou escrever até você cansar, tá? As condições de uma função ou transformação. Transformação linear. Quais são, né? Ok. Primeira condição, né? O T de U é igual, perdão, T de U, né? Devemos provar, né? Deixa eu ver aqui. Essa é a primeira condição, né? Ok? Só que aqui tem uma pequena variante, né? Tá, vou copiar isso aqui, mas vai modificar, claro. Presta atenção. T de U mais V deve ser igual a T de U mais T de V, ok? Para qualquer U e V no domínio de T. Mas nesse caso, como é o domínio? Qual é o domínio dessa função? Vou perguntar para alguém, peraí. Camila Vieira. Qual é o domínio dessa transformação linear? Qual é o domínio dessa transformação linear? Qual é? Ok. Então é bom saber, é bom. Olha só, veja essa função, tá? O domínio é esse conjunto, é o conjunto de onde sai a setinha. E esse aqui é o contradomínio, tá bom? Esse sempre vai ser o domínio e esse sempre é o contradomínio, sempre, tá? A gente escreve assim, a função vai de R2 para R3. Então, ele pega elementos R2 e transforma em elementos R3. Então, agora, acho que dá para entender, certo? Deu para entender, Camila? Quem é o domínio agora? Perdão, R2, isso, R2, isso aí, Camila. Muito bem. Ok. Então, agora eu vou perguntar para outro. Vanessa França, qual é o contradomínio? Qual o contradomínio, Vanessa? Está aí, né? Espero que sim. Opa! Não deixe o computador ligado, falando sozinho. Bom, deve estar aí. Ok, deve estar aí. Talvez não saiba responder. Ok. Bom, esse é o domínio. Então, nesse caso, o contradomínio, perdão, o domínio é esse aqui, R2, tá? Ok? Então, esse U que eu coloquei aqui não é mais um número, tá? É um vetorzinho. Esse V aqui é um vetorzinho, porque esse U e V estão, qualquer U e V no domínio, estão em R2, tá? Então, vamos lá. Então, vamos pegar dois vetores, tá? Então, tomemos U. Bom, se ele é um elemento de R2, então ele pode ser escrito de que maneira? Como se fosse X, Y, correto? Para não confundir vocês, né? Com essas letrinhas aqui, eu vou colocar outra letrinha aqui. Eu vou colocar A e B, tá bom? Vamos colocar outro vetorzinho, né? Porque desta vez, esse aqui não é mais um número, tá? Agora é um vetorzinho, por isso que estou colocando assim, tá? Não é como os casos anteriores, tá? Deixa eu colocar aqui C e D, por exemplo, tá? Tá bom? Ok, agora vamos calcular T de U mais V
e depois T de U mais T de B, tá? Ok? Quanto vale T de U mais V? Aham. Agora sim, quero participação. Deixa eu ver. Matheus Gomes, você pode me responder quanto vale T de U mais V? Vai ser uma coisa um pouquinho maior. Quanto vale T de U mais V? Aqui está a nossa regra, tá? Eu vou devagar, talvez estou pegando uma conta maior, então talvez pode ser difícil escrever. Então, Matheus, você me ajuda aqui, tá? T de U mais V. Bom, definição de T U mais V. Mas veja, professor, eu não tenho aqui você está vendo um vetor e aqui mais, mas não tem vírgula, como eu vou fazer? Calma, então, vamos fazer assim. T de... Quanto vale U mais V? U mais V, eu sei. Esse carinha, mais esse carinha aqui, correto? Então vamos fazer devagar. Então vamos fazer assim. A vírgula B mais esse carinha aqui. Ok? Tá vendo? Agora dá mais continha, tá? Vai dar mais conta, tá? Então, vou continuar, tá bom? E quanto vale essa soma? Quanto vale essa soma? Bom, isso aí é fácil, professor. É só somar mesmo, né? Isso, somar. Quanto vale isso? A mais C, vírgula, B mais D. Tá. Ok? Ótimo. Continuando. Agora sim, já tenho um vetor, veja, aqui uma primeira componente e outra segunda componente. Quanto vale T de A mais B? Deixa eu reduzir o tamanho mais ainda. Perdão, T de A mais C, vírgula B mais D. Quanto vale esse resultado agora? A nossa função está aqui, ok? Essa aqui. Vamos lá. Ele vai valer o quê? Tranquilo, Vanessa, tá ok? Agora me ajuda então, Vanessa, aqui agora. Veja, a nossa função é essa. Essa é a nossa função, ok? Essa é a nossa função. Estamos querendo verificar se é linear ou não. O que essa transformação faz? Ele pega esse vetor e faz o seguinte. Ele pega a primeira componente, soma com a segunda. Isso vai ser a primeira componente dele. E aqui é a segunda, e aqui é a primeira componente. Tá, vamos repetir então. Então aqui... Vamos lá. X mais Y, ok? Significa que ele soma as duas primeiras componentes, tá? O que eu vou escrever aqui? Aqui vai ter 3 componentes, veja. O resultado de T de um vetor aqui, né? É um vetor mais de 3 componentes, veja. 1, 2, 3, tá? Tem 2 vírgulas, tá? O que eu vou escrever aqui agora? Vamos lá. Quanto vale T de XY? Quanto vale a primeira componente? X mais Y. E aqui tem que escrever o quê? Vai dar quanto? Esse seria para mim o X e esse seria para mim o Y. Quanto seria, que escreveria aqui? O que eu escreveria nesse espaço? Rafael Freitas, me diga, o que eu escreveria aqui? Rafael. Eu estou querendo saber quanto vale isso, tá? Usando o quê? Essa regra aqui. Tá bom? Ok. T de XY, ele faz o quê? Ele faz o quê? Soma, X mais Y, quer dizer, vai somar os dois primeiros. Então, vou somar esses dois. Tá, vou pegar aqui, vou copiar, colar e modificar. Vou somar. Somei. Tá bom? Isso aqui seria o Y, né? E esse faz o papel do X. Aqui seria o X e esse seria o Y. Aqui X mais o Y. Y, tá bom? E agora aqui. Na segunda componente eu tenho Y. Sim? Aí, João Pedro, aí estava me respondendo, né? Ok. Agora, João Pedro tinha respondido correto. Agora, me ajudem aqui. O que vem aqui nessa parte aqui?
C mais D. Vem, perdão. Vem Y, vem B mais D, né? Uhum. B mais D, né? É B mais D. Esse aqui é a segunda componente, B mais D, tá? Isso, Matheus. Ok. Aqui vem B mais D. E o que vem na terceira componente agora? Aí, pode responder à vontade. O que vem na terceira componente? A mais C. A mais C. Isso mesmo, tá bom? Ótimo, Caio. Ok? Ok? Matheus, Vanessa, Sara, João Victor, Camila. Vocês estão certos, tá? Ok. E ok, aqui fica uma coisa gigantesca, me estranha sem saber onde vou chegar. Tá, não se preocupe. Então, uma forma de... Então, agora eu vou fazer o seguinte. Por outro lado, deixa eu colocar aqui. Por outro lado. Opa. Por outro lado, vírgula. Aí, deixa eu... Tá, deixa aí esse igual. Esse igual não tem nada a ver, tá? Bom, que por outro lado, vou calcular agora T de U mais T de V. Okay? Quanto vale T de U? Com calma, professor. T de U é T de QU. U é isso aqui. Tá. Então, vou colocar aqui. Mais T de V. Quem é V? V é isso aqui, C mais D. Então, vai ser T de C mais D. C, vírgula D, né? CD. Ok. Uhum. Ótimo. E agora? Quanto vale T de AB? Agora eu acho que vocês estão espertos. Quanto vale T de AB? Sabendo que a nossa função está aqui em cima. Aqui trocando X por A, Y trocando por B. Quanto vale T de AB? Qual seria a resposta? Deixa eu ver. João Pedro diz A mais B, B e A. Isso, tá certo, é isso mesmo. A mais B. Por que A mais B? Olha só. Troca A aqui, troca B aqui. Então vai ser A mais B, ué, né? Y vale B. Então aqui B e X vale A. Correto. Então aqui vai ser Y, B e aqui A. Ótimo. Mas, agora eu vou perguntar uma pessoa específica aqui. Washington. Me diga quanto vale T de C, D? Quanto vale? Aí, Washington. Sei não. Agora vai saber. T de CD. Veja, troca C e D aqui e você vai saber quanto vale T de CD. Quanto vai dar? Né? Onde tem X, você troca por C. Onde tem D, você troca por D. Perdão, Y, você troca por D. Agora sim, muito bem, Jamie, Sara, né? C mais D, CD. Isso, C mais D. Por que C mais D, professor? Porque, veja, se você troca C aqui e D, vai dar C mais D, soma. Vírgula. Y é a segunda componente. D. Vírgula e X vai ser C, né? Isso. Aí. Opa, acho que a gente fez o contrário, né, Sara? Ô, Sara. C mais D, D e C, né? Tá certo? Tranquilo. Tá certo. Ok. Então, agora, eu quero que essa expressão seja igual a essa aqui, tá? Eu não sei ainda, tá?
Mas eu vou somar e vamos ver o que dá. Soma essas duas. Somar. Então vai ter, veja, somando, veja, tem uma, duas vírgulas aqui, uma, duas vírgulas. Então soma a primeira componente mais a segunda componente, né? Então pega esse aqui, ok? Mais a segunda componente. E aqui vai ser B mais D. B mais D. E a terceira, A mais C. Ok. Pergunto para vocês, essa expressão deu como resposta a isso. Essa expressão deu como resposta a isso. E aí, são iguais, sim ou não? T de U mais V é igual a T de U mais T de V? Sim, Washington diz que sim, Rafael diz que sim, Caio também diz que sim, né? João Pedro, Vanessa, correto, corretíssimo, tá? Correto. Uhum. Estão certos, tá? Correto mesmo. Ok. Logo, temos o quê? T de U mais V é igual a T de U mais T de V. Ótimo. Certo? Uhum. Então, professor, já. Então, nossa transformação é linear, sim ou não? T agora é linear. A transformação T é linear. Já posso afirmar que é linear? Sim? Ou está faltando alguma coisa? Maria Laura diz que sim. Ah, isso mesmo. Tem que ver, está faltando, né? Ok. Agora vejamos a segunda condição, tá? E a segunda condição, eu vou copiar igualzinho aqui em cima. Okay. Devemos provar, tarará, tarará, isso aqui. Devemos provar que T de alfa U é igual a alfa de TU para todo alfa em R e todo U no domínio. Nesse caso, qual é o domínio? Ah, agora sim, vamos responder, né? Qual era o domínio da nossa função? Qual era o domínio? Qual é o domínio dessa função? Aí, Camila, Vinícius, R2, isso aí, né? O domínio, cadê o domínio? Aqui, domínio, tá bom? Ok. Ok, ficou, acho claro, tá? Então, tem que verificar isso. Vou calcular T de alfa U, ok? Calculo T de alfa U. Mas tem que dar um nomezinho a U, tá? U é um par ordenado, tá? Ok. Então, tomemos que desta vez o U deve ser um par ordenado. Então, vou colocar A, B para começar, tá? Então, devo provar que a segunda condição, né, T de alfa U vezes U é igual a alfa T de U, tá? Então, vamos fazer devagar. Quanto vale T de alfa U? Bom, por definição, vai ser T de alfa, alfa, aqui está alfa, vou copiar e colar, vezes U. E quem é U? A, vírgula B. Bom, por enquanto aqui só conta que não é complicado. Alfa vezes isso aqui, deixa eu copiar aqui e a gente sabe o que a gente tem que fazer. Alfa entra para cá dentro, né? E multiplica ambos, ok? Alfa multiplica A, alfa multiplica B. Aí está. Agora estou com isso somente. Uhum. Agora deixa eu pegar aqui a função, porque já está muito longe, estou me esquecendo dela. Aí. Eu vou deixar aqui, essa é a nossa função, para não estar subindo toda hora lá em cima. Ok. Quanto vale isso aqui agora? Ah, agora uso a definição de novo. Como é a primeira componente? T de alfa A, vírgula AB, né? Essa é a nossa função. Quanto vale isso agora? Quanto vale isso? Opa, isso. Deixa eu perguntar a alguém. Ah, vamos lá, vamos perguntar quem? Pedro Oliveira. Me diga, quanto vale... Aqui tem que ter... Assim, né? Quanto vale a primeira componente aqui? Eu quero saber quanto vale isso, né? Mas estou perguntando somente quanto vale essa primeira componente, sabendo que a minha função é isso aqui. Pedro, você está lá, né?
E aí? Opa, Vinícius está me respondendo aqui. Muito bem. Claro, imagina que tem um alfa fazendo o papel de A. Isso, Pedro, aí, Pedro. A, ok, vamos lá. Seria x mais y, quer dizer, se aqui é A, então aqui eu tenho alfa A, alfa B. Então, eu vou somar esses dois, né? Isso mesmo, tá? Acho que o Pedro quis dizer isso. E Vinícius também escreveu isso, né? Ok. Então, a ser aqui, isso. E a segunda componente, alguém já respondeu por aí? Acho que o Washington e Vinícius, né? Vai ser a segunda componente. A segunda componente é essa. Né? Segunda componente é porque aqui, olha. E esse é o caso dessa transformação, né? E aqui vai ser alfa A. É isso. Muito bem. Ok. Já, tá. E daí? Terminei? Não, não terminei, não. Agora, vamos continuar. Por outro lado, né? Por outro lado. Deixa eu colocar essa setinha aqui, vai me ajudar. Ok. Essa setinha não tem nada, só para que organize meu quadro, só isso. Tá? Ok, por outro lado, vou calcular agora quanto vale alfa de T1. Tá? Ok? E quanto vale alfa de T1? Bom, ele vale alfa T1. Quanto vale T1? Ah, T de U. Tá, deixa eu colocar então. T1, eu sei que vale. Bom, U, na verdade, vale AB, né? A, vírgula B. Vamos devagar. Então, quanto vale T de alfa, de T de AB? Opa. Quanto vale... Aqui, deixa eu copiar esse aqui. Esse aqui não vai alterar nada. Quanto vale T de AB? T de AB. Rafaela Silva, me diga, quanto vale T de AB? Quanto vale T de AB? Isso aqui, quero saber. Isso, quanto vale? Rafaela Silva. Você está aí, né, Rafaela? O bom é que isso aqui está tudo gravadinho, tá? Bom, talvez você está pensando. Vamos lá. T de AB. Alguém pode responder aí? Aí, Vinícius. Vinícius diz... João Pedro, Rafaela respondeu. Muito bem. Ok. Ok. T de AB vai ser, outra vez, uma terna. Muito bem. Muito bem. Então, vai ser A mais B, vírgula, B, vírgula A. Muito bem, Rafael. Isso aí. Agora, bom, fazer o quê? Aqui, esse alfa é um número, vai multiplicar a todos eles, né? Então, vamos fazer isso. Aqui, vai ser... Vou tirar e vai multiplicar a tudo isso. Então, aqui vai multiplicar aqui. Vai multiplicar. E vai multiplicar aqui. E vai multiplicar aqui. Ok. Pergunta para vocês. Eu posso dizer alguma coisa já? Essa expressão e essa. Agora, é igual a essa expressão? Sim ou não? Essa expressão é igual a essa expressão? Sim ou não? João Vitor, todo mundo está concordando, diz que sim. Portanto, isso aqui é fácil. Muito bem. Ok? Logo, eu tenho que alfa de U é igual a T de alfa de T de 1. Tá? Tá bom? Portanto, Thiago Mota, o que você pode dizer que é da função? A função é linear, sim ou não? Thiago Mota. Isso, é linear. Muito bem. Portanto, T é linear. Ótimo. Agora sim, meus alunos estão participando. Estou gostando. Não estou sozinho, né? Não estou sozinho. Então, T é linear. Satisfaz as duas coisas, acabou. Não tem, tá? Então, essa seria a forma mais segura, passo a passo. Os passos, bonitinho, tá? Essa forma você prova que uma transformação é linear, tá?
Ah, professor, se não satisfaz uma, então já não é linear, tá bom? Se não satisfaz alguma condição, então não é linear, tá? Ok? Isso. Ótimo, tá? Então você já sabe o que é uma transformação linear, tá? Já está muito bem nisso aí. Vamos continuar então no nosso assunto? Então a gente fala somente sobre esse assunto, claro. Tem exemplos que a gente colocou agora. Agora tem uma coisa interessante. Deixa eu ver que horas são. 9h14. E a gente vai acabar aqui. Algumas perguntas que podem surgir, né? Eu posso inventar assim, do nada, uma transformação linear, professor? Sim, você pode inventar, tá? Pode inventar sim, tá? Mas essas transformações lineares sempre têm algumas coisas em comum, tá? Eu vou dar algumas dicas, então, dentro dos problemas resolvidos, tá? Saiba uma coisa, toda transformação linear, veja aqui, né? Vamos lá, cadê? Esse exemplo aqui. Toda transformação linear leva elemento neutro em elemento neutro. Repete, professor. Tá. Toda transformação linear leva elemento em elemento neutro, tá? Isso é uma coisa. Isso sempre acontece. Então, isso é uma dica para saber quando uma transformação não é uma transformação linear. Se uma transformação não leva elemento neutro em elemento neutro, alguma coisa errada está. Tá alguma coisa errada. Ok? Por exemplo, aqui. Quanto vale t de 0, 0? Quando eu falo elemento neutro desse elemento, dr2, desse conjunto, elemento neutro dele, 0, 0. Quanto vale t de 0, 0? Bom, valeria aqui 0, aqui 0, aqui 0, 0, 0. Certo? Então, é por isso, né? Como ele é linear, ela levava sempre elemento neutro em elemento neutro, tá? Ok? E então, uma forma dica para saber quando uma transformação linear não é, tá? Quando não é, ok? Se uma transformação não leva elemento neutro em elemento neutro, então não é linear, tá? Tá lembrando aqui em cima, nós tínhamos um caso desse. Essa função aqui, t de r em r, t de 0, o elemento neutro de r, tá? Dá 0 mais 3, tá vendo? Então, essa transformação não era linear. Por quê? Porque não levava elemento neutro em elemento neutro, tá? Essa é uma das dicas, tá? Uma dica interessante, tá? Ah, aqui escrevi errado, né? Tá bom? Então, vou deixar gravar aqui, porque posso esquecer isso aqui. Hoje é 12 de abril. 12 de abril de 2021 e turma 3. Tudo isso aqui vou acrescentar no livro que vocês estão tendo, né? Então, tudo vou acrescentar. Ok. Bom, então, isso é umas dicas de quando uma transformação não é linear, tá? Ok? O que mais? Isso. Então, se estiver somando um número real, não vai ser linear. Sim, não vai ser. Outro exemplinho tá para ficar para você aqui. Olha só. Vou fazer assim. Verifique, olha só. Tudo igualzinho, parecido com o anterior, só que vou colocar aqui mais algum número. Mais um. Ok? Então, agora vou usar a dica que eu passei para vocês, tá? Toda vez que você veja aqui mais um número solto, se você vê um x ao quadrado, por exemplo, já desconfia, essa coisa não deve ser linear. Então, você deve achar um contra-exemplo, uma coisa que não funciona, tá? Por exemplo, aqui, essa função, se você vê seno, por exemplo, seno de x, já esse aí não é, tá? Como foi no primeiro caso que a gente fez hoje, né? Ok? Então, vamos fazer aqui, esse aqui vai ser mais fácil. Como? Veja, direito, tá? Olha só. Eu estou desconfiando que esse aqui não é. Por quê? Está somando um número aqui, tá? Então, vou deixar como t de 0, 0. Vamos ver. 0, 0 é uma forma de eliminá-lo, tá? Vamos lá. Quanto vale t de 0, 0 nesse caso? Quanto vale t de 0, 0? Quanto vale? Bom, aqui seria 0 e aqui seria 0. Então, seria 0 mais 0. Tá? Deixa eu escrever aqui. Seria 0 mais 0, vírgula.
Y, quanto vale Y? 0. Vírgula. Quanto vale essa parte aqui? É X mais 1, quer dizer, esse mais 1. 0 mais 1. Opa. Quanto vale isso? Quanto é o resultado? Qual é o resultado? O resultado é 0,0,1. Esse é o resultado. Isso aí, Vinícius, né? Acho que você queria dizer isso, né? Isso aí, tá? Que não é o elemento neutro, tá? Opa. Diferente do 0, 0. Oh. Portanto, E não é linear. Ok? Às vezes não é tão simples, tá? Se saber se não é linear, tá? Tem que fazer as contas, verificar as duas condições. Em algum momento tem que falhar, tá? Ok? Então, mas esse aqui é uma dica importante, tá? Ok. Bom, vamos lá. Continuamos agora. Agora tem uma coisa interessante aqui. Diz o seguinte, se V, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos ir mais para frente. Se V e W são espaços vetoriais, e digamos que você tem uma base em V, no domínio, tá? E W1, W2, W elementos de W, então, veja só, existe uma única transformação linear T, que vai de V em W. Tá o quê? T de V1 é igual a W1, T de V2 é igual a W2, T de Vn é igual a Wn. O que quer dizer isso, né? Quer dizer, entre outras coisas, que você não pode inventar qualquer transformação linear do nada. Todas elas têm uma cara, alguma cara, né? Tem uma forma. Não é tão assim que você pode inventar, ok? Ela diz o seguinte, né? Aqui, veja. Primeiro, você tem uma base. E você tem outros vetores que não necessariamente são base de W, tá? Então, você vai conseguir construir uma transformação linear. A partir de uma base e alguns elementos no contradomínio, você consegue uma transformação linear, tá? E aqui tem um exemplo, tá? Veja. Eu vou fazer também um exemplo, tá? E vou explicar esse aqui. Aqui diz assim, né? Encontre uma transformação linear que vai de R2 em R3, mas que satisfaça o seguinte, veja. Você não tem a regra de T, você não sabe como é T de x, y, ok? Mas você sabe quanto vale T de 1, 0 e T de 0, 1, ok? Ok? Então, encontre uma transformação que faça isso. E, pelo teorema anterior, é possível. Por quê? Porque esses dois vetores são uma base, perdão, esses dois vetores aqui, 0, 1 e 1, 0, formam uma base. E você sabe qual a imagem deles, tá? Veja. E então ele faz aqui, né? A gente faz aqui toda uma série de contas, né? Para saber quanto vale t de xy, tá? Nesse tipo de problema está pedindo quanto vale t de xy, tá? Ok? Uhum. Eu aqui copiei errado, aqui esse aqui não é assim não, tá? Aqui deve ser 1, 0 e 0, 1, tá? Bom, ok, aqui tem um errinho aqui que eu vou corrigir sim no futuro. Não, esse aqui deveria ser esse, deveria ser esse. Então, vamos fazer um exemplo aqui do nada, do zero, tá? Ok. Problema. Ok. Sejam. Melhor. Esse problema é clássico, tá? Encontre uma transformação linear T que vai de R2 em R3, tá? Olha só. Ok. Faço o seguinte.
Nesse exemplo, eu vou fazer o caminho contrário da outra transformação linear, tá? Daqui a pouco eu explico tudo isso. Então, encontre uma transformação linear tal que faça o seguinte. O T, T de... deixa eu pensar aqui. 2,1. Deixa eu pensar ainda. T de 1. Ou... aí, ó. Aí. Aí. Isso. Ok. Então, vamos pensar. Vamos pensar. O que ele faça, tá? T de 2,1 e T de 1,1 seja igual a 3, deixa eu pensar. Aqui tem outro. 1 e 2. Aqui que seja assim. 2,11. Aí está. Ok? Então, o que está pedindo nesse tipo de problema, tá? Ok? Ok. Então, primeiro, ele te dá esses elementos aqui, formam uma base, tá? Eles estão formando uma base, tá? Em R2. Ele forma uma base. Por quê? Bom, pelo que a gente sabe, eles são LI, dois vetores em LI, perdão, dois vetores em R2, se são LI, já formam uma base, tá? Então, esses dois vetores se ajustam ao teorema que nós temos. Bom, então é possível encontrar uma transformação T de R2 em R3 que satisfaça essas duas condições, tá? Ok. Então, o que a gente vai fazer? Então, está pedindo encontre alguma transformação linear T que satisfaça isso, tá? Ok. Então, vamos escrever assim, como os vetores, esses vetores aqui, 2, 1 e 1, 1, formam uma base de R2, domínio aqui, né? Então, podemos aplicar o teorema que a gente viu agora, né? Esse teorema aqui. 5.1. Esse aí. Okay. Agora, o que a gente vai fazer, né? Tá. Ok. Eu sei quanto vale T de 2,1, tá? Eu sei quanto vale T de 1,1, mas eu gostaria de saber quanto vale T de x, y, tá? Uhum. Queremos saber como é E de x, y, tá? Isso que a gente quer saber. Com esse problema, a gente quer saber o quê? Encontre uma transformação linear T que faça isso. Então, nós queremos saber como é isso, tá? Ok? E para isso, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Tá. A gente vai fazer o seguinte, tá? Então, eu tenho que escrever xy como combinação linear desses dois elementos, tá? Isso que a gente tem que fazer, tá? Primeiro, para aplicar algumas contas aqui, tá? Para isso, escrevamos primeira coisa, tá? Aqui uma receita de bolo, tá? E aqui aos poucos você vai se acostumar por quê? Como combinação linear de esse aqui. Ok? E como que a gente faz isso? Ah, você sabe o que é combinação linear, então você lembra muito bem, a gente vai fazer. Eu quero escrever xy como combinação linear desses dois. Ah, tá, então... Opa. Ok, então vou colocar uma letrinha A mais B, tá bom? Ah, primeiro isso, tem que achar A e B. Bom, isso você sabe também, né? Aí você monta um sistema, isso você sabe, tá? Então eu tenho 2A mais B igual a X, e tenho A mais B igual a
Y. E agora resolve esse sistema. Lembrando que esse sistema aqui, esse aqui você conhece. O que você quer saber quanto vale A, quanto vale B. Ok? Deixa eu ver se aqui as minhas variáveis são A e B. Aqui está a minha resposta. Bom, como eu cheguei nessa solução, pode ser meio confuso, né? É o seguinte, né? Por exemplo, aqui 2A mais B. Eu posso fazer o seguinte, tá? Deixar para que você não pense que eu... Como que a gente resolve isso aqui, né? Pega essa equação, não, essa menos essa. Veja, essa equação, a primeira menos a segunda. Você vai ter... Deixa eu fazer então isso aqui. Você pode usar escalonamento também, né? Então, essa menos essa. Então, vai ficar A menos 0 igual a x menos y. Essa menos essa, né? 2A menos A vai dar A. B menos B vai dar 0. E x menos y vai dar isso. Então, você tem A igual a x menos y, tá bom? E com isso, claro, você pode conseguir agora, se A vale x menos y, você pode, aqui, por exemplo, você pode saber quanto vale o valor de B, tá bom? Ok? Então, deixa eu colocar então aí. A vale x menos y e B vai valer quanto, né? B vale y, né? Y menos A. Porque A vale tudo isso. Ok? Substituindo, fazendo as contas e tal. Isso vai ficar igual a quanto? Y menos com menos dá mais. Então, y mais y. Então, vai ficar assim. Menos x. Né? E esse y mais 2, isso. Né? Y menos x aqui. E aqui menos y com esse y menos vai dar mais. Então, y mais y, 2y. Tá bom? Então, tá aí. Ok? Ok, então essa é a forma, essa é a solução. Ok, e daí? O que a gente faz daí, depois disso, né? Depois disso, a gente faz o seguinte. Já sei quanto vale A e B, né? Logo, ok, logo tem o quê? Então, essa expressão, afinal de contas, se escreve assim. Isso, x menos y, B vale quanto? Substitua só, tá? Menos x mais 2y. Ok, ótimo. E daí? Tá, portanto, eu tenho o seguinte. Agora, quero calcular t de xy. A gente acaba nossa aula com isso, tá? Vai ser igual ao quê? Veja, t de xy, aplica o t aqui. T de tudo que está aí. Né? Tudo isso aqui. Ok. Agora uma coisa. T tem que ser linear, tá? E pelo que a gente sabe, T, isso aqui é um vetor. Isso aqui é um vetor. T de U mais V, lembra? É T de U mais T de V, tá? Então, deixa eu ver aqui. Como T é linear, ou deve ser linear, né? Isso. Temos o quê? Veja só o que eu vou fazer aqui. Com calma.
Então, esse T, isso aqui é um vetor, veja, aqui 2,1 vezes um número, esse número. Então, isso aqui vai ser T de essa expressão, então vou fechar aqui parênteses, mais T desse aqui. Quer dizer, o T entra para aqui, mais, opa, T dessa parte aqui, ok? Agora, outra vez, T é linear. Vou escrever essa frase aqui. Por quê? Isso aqui é um número, ok? Lembrando uma coisa, T de alfa vezes U é igual a alfa, o alfa sai para fora, né? Lembrando isso aqui, olha. Ok, T de U mais V, veja, é a mesma coisa. Esse T em U, né? E T em V, olha, T em U mais T de V. E outra coisa aqui, T de alfa U, o alfa vai sair para fora, o alfa de T de U, tá? Então, isso porque é linear, tá? Então, isso eu vou usar agora de novo. Opa, desculpem. Então, vou copiar e colar e vamos ver o que dá. Então, esse número, isso aqui é um número, tá? Ele sai para fora. Aí está. Isso também é um número. Ele sai para fora. Então, ficou só com isso. Então, para que não tenha muitos parênteses aqui, vou tirar esse. Ó. Aí. Ok. Para que tudo esse trabalho, professor? Olha, veja só. T de 2, 1, você já sabe. Deixa eu diminuir aqui o tamanho. T de 2, 1, você já sabe. Opa, T de 2, 1, aqui está. Vale 3, 1, 2. T de 1, 1, vale 2, 1, 1. Então, vou usar essa informação, tá? Vou copiar aqui, só para, saber, para não... Ok, então T de 2, 1, a gente sabe, tá? Vale, cadê? 3, 1, 2. 3, 1, 2. Então, isso aqui vai ser, vou copiar aqui, x menos y, esses 3, 1, 2. Mais, esse aqui eu vou copiar, e aqui em cima, 2, 1, 1, né? Opa, desculpem. Aí. Pronto. Vou gravar desse tamanho normal. Desculpem de novo. Ok? Ok. Tá. Agora é só multiplicar esse numerinho, vai multiplicar a cada um deles, tá? Ok? Então, 3 vezes x menos y, tá? Então, aqui vai dar isso. 3 vezes x menos y. Ok? Esse aqui. Tudo melhor. Então, esse numerinho aqui vai sumir. E vai multiplicar a esse. E vai multiplicar a esse. E vai multiplicar a esse. Agora, esse número também vai sumir. Vai multiplicar a esse. A esse. E a esse. Oh. Ok? Ok. Agora, o que eu faço? Simplesmente continua fazendo a conta, tá? Até simplificar, tá? Vamos simplificar tudo isso. Ok? Aqui tem 3x menos y. Mas tem que somar com essa primeira componente, tá? E assim vai, né? Deixa eu simplificar aqui. Vamos fazer. Já a nossa hora está acabando. É 3x, 3x menos 3y, correto? Vírgula, x menos y, vírgula, 2x menos 2y, correto? Vírgula, pronto, vírgula não. Mais, aqui tem parêntese, né? Ok? Vou copiar tudo isso aqui. Colocar aqui. Então vai ser menos 2x, né? Menos 2x, esse daí eu vou sumir. Esse aqui.
Eu simplesmente estou fazendo as contas, né? Ok? Aí. Então, esse aqui se transforma em menos 2x mais 4y. E esse aqui se transforma em menos x. Então, como é 1, também vou tirar esse aqui. Aqui também 1, então não precisa. Fica assim. Aí. Agora, somar tudo. Ok? Opa. Agora, somar tudo. Tá bom? Deixa eu somar para que ele... Ah, não quer. Ok. Então, somando tudo, tenho 3x menos 2y. Tá? Deixa eu ver. Somando, tá? 3x menos 2y vai dar x. Mais, vamos ver, menos 3y mais 4y mais y, vírgula, x menos y, menos x mais 2y. X menos x dá 0. Aqui 2y menos y dá y, ok? 2x menos 2y menos x mais 2y. 2x menos x dá x, ok? Menos 2y mais 2y dá 0, então fica assim. Aí está a nossa função, tá? Essa é a nossa função, tá? Essa é a nossa função. Logo, ó, e de xy, vou reduzir o tamanho porque ficou perdido aqui. Isso. É igual, o último resultado que a gente obteve, x mais y, vírgula, y, vírgula x. Ok? Deu isso aqui, né? Você pode estar perguntando, né? Professor, deu a mesma função que a gente trabalhou. Sim, na verdade, eu fiz pensando naquela função. Eu calculei aqui, pensando nessa função, tá? Então, é isso, tá? Eu não sei se ficou claro, mas a gente vai fazer mais exemplos, tá? Disso aqui. O que a gente tem que fazer quando pensa um exemplo, um problema desses, né? Encontre uma transformação linear que faça isso. Então, você faz o quê? Você pega... João Pedro, não entendi aqui a sua pergunta. Último vetor? Última resposta? Opa, desculpa. Tá, vou repetir. Então, pediram encontrar T, certo? E pediram encontrar a transformação linear, tá? E a transformação linear que a gente encontrou foi essa aqui. Deixa eu colocar eu. Aqui meu computador não ajuda. Aí. Então, a resposta é essa aqui, tá? Essa é a resposta, tá? Essa é a resposta, tá? P de xy é igual a x mais y mais vírgula y, vírgula x. Essa é a resposta. Isso que pediu. Ok? Deu uma função que vai de R2 em R3, né? Isso que a gente pedia e a gente calculou. Tá? Como calculo? Primeiro você escrever esses dois vetores. Perdão. Você quer saber quanto vale t de xy? Isso é o que você quer saber. Primeiro você vai escrever xy como combinação linear desses dois, dos elementos da base. Tá? Faz a conta. Porque escreveu, isso você sabe. Ok? Chegou aqui. Escreveu xy como combinação dos elementos da base. Pronto, agora coloca um tzinho em cima, tzinho aqui, e aplica as propriedades de linearidade, né? T de U mais V, T de U mais T de V. A gente fez isso. E alfa, não, T de alfa U é igual a alfa é T de U. Então, a gente fez isso. E pronto. E depois é só fazer as contas e simplificar as contas, tá? E pronto, você vai chegar na resposta aqui, tá? Ok? A gente vai fazer mais problemas desse tipo, tá? Na próxima aula, tá? Nosso tempo já venceu aqui. Então, se você tiver perguntas, eu vou tirar aqui a gravação, mas se você tiver perguntas, pode fazer, tá?